Vamos lá ver se temos 2 pessoas a assistir. Pelo menos 2 temos, eu e tu. Achas, Sandra? Já somos 2. Achas, Sandra? Isto vai ser fantástico porque quantas mulheres ficam a pensar quais são os segredos das mulheres no mercado imobiliário, não é? Claro que sim, e o objetivo e o estarmos aqui, obviamente, é criar conteúdo mesmo, conteúdo, partilhar experiências. Eu acredito que conseguimos ajudar muitas pessoas que já estão no mercado imobiliário, outras que Sem dúvida. estão a pensar em mudar de vida, vai haver muita gente a querer mudar de vida. E eu acho que é interessante, é muito interessante podermos partilhar, não é? Eu acho que a maioria das vezes as pessoas nem têm noção do que esta profissão nos ajuda a mudar de vida. E até pensam que isto já é uma frase feita e que é tudo igual, mas tem o seu quê de verdade. Claro, então não tem. Não é. Ajudamos a mudar de vida mesmo em muitas vertentes, não é? Em muitas É verdade. vertentes. Deixa-me Eu, por ver aqui. acaso, houve uma vertente que ainda mantive, que foi o casamento. Mas também há essas mudanças de vertente dentro das lojas. E que não é fácil aguentar, mas consegue-se. Mas também, bem, nem vamos entrar por aí, não é, Sandra? Nós sabemos que. Era só para aliviar, pronto. É, eu sei. Temos aqui o Henrique. O Henrique, boa noite. Olá, Henrique. Dizer boa noite, Telma. Boa noite, Sandra. Boa noite, Henrique. Não vale a pena entrarmos nesses pormenores, porque não é o trabalho que acaba com o casamento, nem é o trabalho que segura o casamento. Verdade? Ou é ou não é? Pois é, mas conseguimos durante. Temos muitas transformações, obviamente. E estando muito tempo na mesma área, transformamos-nos muito, sem dúvida alguma. Já temos 15 pessoas, Sandra, mas vamos esperar mais um bocadinho, não é? Ok. Deixar que hoje vai ser uma noite tão interessante. Primeiro por tu teres aceito o convite, que é um prazer estar contigo, e porque o tema acho que é muito interessante mesmo. Os segredos das mulheres no mercado imobiliário. Não é os segredos, mas é como se fosse o segredo das mulheres de sucesso no mercado imobiliário. Como é que é possível? Olá, Mário, boa noite. Aqui o Mário Vieira também, já boa noite. Olá, Mário. Acho que vai ser muito giro. E os homens também foram fantásticos. A Luísa Martinho, Jorge Vieira, boa noite. Luísa, boa noite, Jorge. Bem-vindo. Luísa Martinho é minha cliente. É, olha Olá, a tua irmã, Luísa. Helena. Fizemos hoje um negócio. Foi, boa. Parabéns. A Helena, Obrigada. a tua irmã. A Helena. É verdade. Olá, Helena. A Rita Patrício, a Rita Branco, Joana Santos. Está tudo aí em força. Temos já 27 pessoas. A Carla Henriques. É só mulheres. Não só mulheres, mas estão em força. A Luísa Martinho, Sónia Machado, Isabel Veiga Leitão, Sandra Alegria, Célia Costa, boa noite, já estamos com 33 pessoas. Se calhar vamos começar, não, Sandra? Esperamos mais um minutito. Como e queiras. Começamos. Tu é que mandas. Então vá. Bora lá. Boa noite a todos. Bem-vindos. Na grande maioria estão mulheres. Bem-vindas, mas claro, temos homens também. Bem-vindos todos a mais uma live, Telma Reis Entrevista. Hoje vamos iniciar um ciclo de lives com a primeira mulher, um ciclo de lives com mulheres, e temos a honra de ter a Sandra Branco connosco. E eu agradeço muito, Sandra, por teres aceito o convite e estares connosco a partilhar a tua sabedoria, a tua experiência de vida no mercado imobiliário como mulher, e é este tema que nós vamos tratar esta noite. Ok, vamos estar. A live pode ter cerca de 40, 50 minutos. Vamos ver até estarmos todos satisfeitos. Vamos só deixar alguns minutos para o final, para algumas perguntas que queiram colocar.
mas vamos tranquilamente abordar então o tema as mulheres no mercado imobiliário. E vou começar por te perguntar, Sandra, que eu acho que é super interessante, porque estão aqui muitas pessoas que te conhecem-te como mulher profissional, como uma grande empreendedora, a grande consultora imobiliária, mas que há poucas pessoas te conhecem como mulher, como a outra Sandra, a Sandra mãe, a Sandra mulher, a Sandra divertida és. Consegues ser sempre divertida. Com um bocadinho mau feitio, mas isso é normal. É isso que dá graça e enriquece o teu dia a dia e o das outras pessoas, que eu sei que sim. Fala-nos um pouco sobre ti, Sandra, porque tu entraste no mercado imobiliário em 2008 e tornaste uma consultora de sucesso. Não foi logo, já nos vais contar um pouco como foi, mas quem é a outra Sandra? Como é que era a Sandra antes de 2008? O que é que fazias, Sandra? Ok. Antes de mais, boa noite a todos os que estão presentes e a ti também, Telma, e muito obrigada por me teres convidado. É Eu é uma que agradeço. honra estar aqui na tua presença e a fazer este live contigo. Porque és uma pessoa que eu admiro muito, porque foste uma das minhas primeiras formadoras e porque gosto de ti. Pronto. Eu também gosto muito de ti, Sandra. Obrigada. Agora, quem é a Sandra, ou quem era a Sandra antes de 2008? A Sandra antes de 2008 era uma Sandra empreendedora, era uma Sandra muito sonhadora, trabalhadora, mas que por algum motivo também não vale a pena, quis a vida que tivéssemos que dar aqui uma volta a nível financeiro e a nível profissional. Nós tínhamos 3 lojas de decoração, entretanto entrou a altura da crise e as coisas começaram a dar para o torto e acabámos por fechar as lojas e, como se costuma dizer, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eu na altura já era mãe, porque a Rita nasceu em 2001 e passámos efetivamente por uma fase difícil economicamente. Eu não consigo estar parada, é um problema que eu tenho, não consigo estar quieta, e então combinei com o meu marido que eu vou procurar tudo o que existe para... Eu tenho que arranjar qualquer coisa para fazer, não vou ficar em casa, isto não vai funcionar. E então concorri a alguns empregos e quando recebi o telefonema de que tinha sido aceito para trabalhar em Lisboa, numa seguradora, telefonei ao meu marido, toda muito contente, olha, acabei de receber o convite e até pagam bem e vou para uma seguradora, para Lisboa e tal. E o meu marido, que é um bocadinho mais ponderado, dizia, pois, isso de facto é bom, mas vais andar para trás e para a frente, Lisboa, continuamos a não ter muito tempo para a criança e pronto, portanto a seguradora foi para água abaixo. Ao mesmo tempo eu tinha visto também uma publicação de que estavam a pedir consultores imobiliários para a Remax, e vou dizer o nome, para a Remax Stress, foi aí que eu comecei, e pensei, por que não? Disse para o meu marido, então e se eu fosse vender casas? Já vendi almofadas, já vendi imóveis, isto vender casas deve ser a mesma coisa, de certeza absoluta. E então, o meu marido disse, mas olha, atenção, não há ordenado, mas se é isso que tu queres, vamos embora, estou aqui, acompanho, dou-te força, é aquilo que for. E eu lá fui à entrevista, na altura com a Elsa Viana, a atual Elsa Braga, e fui muito bem recebida, com um ar muito, muito simpático, e que teve ali um diálogo que me tocou de alguma forma. Vendeu-me muito bem o sonho da Remax. Não começou logo por falar de ganhar muito dinheiro, nem nada disso, porque eu sou uma pessoa com os pés muito assentes na terra, quer dizer, tem dias, e aquilo poderia-me ter assustado. Mas o que é que te fez assim aquele clique? É isto?
Olha, o que me fez aquele clique é isto, não foi nessa altura. Porque eu entrei no imobiliário pela mão da Elsa, porque a entrevista correu bem e de alguma forma eu senti que ali podia ganhar dinheiro. Acreditei mesmo no que me venderam. E depois, o que me fez o clique é que eu não tinha um plano B. Era ou trabalhava ou trabalhava. Portanto, não tinha como ter outra escolha. E então, no dia 12 de abril de 2008, lá fui começar como consultora imobiliária da Remax Trust. Por acaso foi engraçado, porque a Elsa tinha acabado de comprar também a Remax Trust em meados de março do mesmo ano, portanto éramos as duas com muita sabedoria daquele mercado. E foi giro, porque criou-se ali uma sinergia de que vamos ter que aprender todos e aprender uns com os outros. Eu depressa aprendi e percebi de que tinha que olhar à minha volta e tentar perceber quem estava a faturar, o que é que estava a fazer, para que eu pudesse replicar. Dentro da loja não tinha muitos consultores que pudesse replicar ou que para mim fosse uma inspiração. Na altura, a número 1 da Margem Sul, se bem te lembras, era a Ana Moura Guedes. Sim, perfeitamente. E eu sempre que ia às reuniões gerais de vendedores e que me sentava logo na fila da frente, não é? Como se eu fosse uma grande vendedora, mas ficava ali, como se costuma dizer, a cheirar o queijo. Estás aí no pódio, ou estás tu, amanhã estou eu de certeza absoluta, porque não pode haver diferenças. E sempre fui uma pessoa que acreditei muito que nada é um sonho e tudo pode acontecer, basta tu quereres. E portanto entreguei-me de corpo e alma a esta profissão. Fiz tudo o que me mandaram fazer. Tudo. O que eu gostava, o que não gostava. Aliás, na altura o Paulo Vilhena dizia-me: aquilo que não gostas faz em primeiro lugar, porque assim as outras coisas mais fáceis tu com toda a certeza vais fazer e não vais deixar para trás. Tanto. Claro. Exatamente. Eu fazia bate-porta, mas rezava um bocado para ver se a porta não abria, porque eu detestava fazer bate-porta, mas era obrigatório. Se era uma ferramenta que as pessoas que estavam no topo faziam e ganhavam dinheiro, eu tinha que fazer, ponto. Eu, depois de ter 3 lojas abertas e de ser conhecida em Setúbal, eu não me via muito bem a bater portas, eu não me via muito bem a andar identificada de consultora imobiliária ou vendedora, sejam lá o que queiram chamar, e portanto eu saía da loja e o crachazinho saía imediatamente do peito e enfiava no bolso das calças. E eu sei que isso acontece com... Mas sentias vergonha? Tinha. Sério? Tinha, porque em 2008, e acredito quando tu entraste até mais cedo, a nossa profissão não era tão dignificante como é neste momento. Tu seres consultor imobiliário neste momento dão-te algum valor. Naquela altura eu acho que não tens nada que fazer, vai lá ver se tens casas. E mais qualquer coisa. Sim, eu entrei em 2001. Pronto, calcula então, não é? Eu muitas vezes batia às portas e as pessoas diziam, não quer nada da Remar, que não tem nada a ver, portanto nem a marca tinha o protagonismo e o conhecimento que tem nesta altura e a força que nos dá para nós podermos alavancar o nosso negócio. Portanto, foram fases que não foram nada fáceis. Depois de ter o curso com para mim um supra-sumo, o Ângelo Chadeira, não há como não falar dele. Sem dúvida. Não há como não falar dele. E que algo que sempre me ficou na cabeça é o sola de sapato e língua. Portanto, não precisas de gastar dinheiro, precisas de gastar sola de sapato e língua. E eu começava a trabalhar muito cedo. Antes das 8 eu já estava na rua e chegava a entrar em casa por volta das 9, 10 da noite. E é aí que as coisas abalam e mexem um bocadinho, porque tu tens uma família,
Normalmente existem regras, não é? Existem horas de jantar, existem horas de almoço, existem horas para ir levar as crianças à escola, para ir buscar. E a minha tarefa era levar a minha filha à escola de manhã. A escola abria às 8 e eu às 8 em ponto estava lá para alargar, devia ser de certeza a primeira a entrar. Para ir buscar, para não ser tão tarde, era o meu marido que ia buscar a menina. Quando eu chegava à casa, a maioria das vezes a menina estava jantada, estava a dormir e, portanto, eu só lhe dava um beijinho de boa noite e essa parte aí mexe um bocado comigo e há de mexer com toda a certeza com qualquer pessoa que seja mãe, porque acabas por perder das coisas mais gratificantes da vida de uma mãe, que é acompanhar o seu crescimento. Mas terá sido esse o teu maior desafio quando entraste? Foi o que terás sentido mais, terá sido mais desafiante para ti? Essa parte pessoal ou o mercado imobiliário propriamente dito, ou ser uma atividade nova? O que é que para ti foi mais desafiante? foi um misto. Uhum. Eu penso que na altura estava tão entregue a esta história do imobiliário, estava tão entregue a ganhar dinheiro, porque precisava, que deixava um pouco as outras tarefas para o meu marido. Até que isso começou a abalar a relação. E aí teve que se tomar algumas decisões, porque eu sentava-me à mesa, olhava para o prato da sopa e eu só via Remax, e eu chegava à casa e eu só queria era falar, e hoje fui visitar esta casa e se calhar tenho este possível negócio, e não percebia que as pessoas que estavam sentadas comigo à mesa não queriam saber disso para nada. Até que a nível de trabalho em si, houve muitas dificuldades, como é óbvio, porque quem quer ganhar dinheiro a sério não se senta à espera que caia alguma coisa no colo, porque não cai nada. Eu fazia 12 horas por dia, 12 horas por dia. Pelo menos. 12 horas por dia. Quer dizer, se eu fizesse um bocadinho mais, eu depois poderia ter as malas à porta e era complicado. Portanto, eu fazia 12 horas por dia. A maioria das vezes não almoçava, ainda hoje tenho esse vício, e fazia tudo seguido. Portanto, quando eu comecei na minha zona, que me foi atribuída, que é o bairro do Liceu, que ainda mantenho até hoje, salvo seja, trabalhava lá um colega, por acaso é primo do meu marido, que era o Paulo Ramos, era e é, que ainda é vivo, e eu em todo o lado que entrava, eu só via a cara do Paulo Ramos. E sempre que eu tocava as campainhas, fazer o tal bate-porta, eu via para baixo das campainhas para comprar ou vender, contacto Paulo Ramos. Eu disse, como é que eu me vou safar aqui como já tenho aqui um camarada que já está cá há uns anos e na altura já tinha sido prémio presidente e na altura o prémio presidente já era um prémio bom. Ele tinha expositores em tudo que era lado, portanto eu só via Paulo Ramos em todo o lado, mas como não sou de desistir, ele por acaso usava uns expositores pequeninos e eu gosto de coisas grandes e então comecei a colocar ao lado dos expositores pequeninos, comecei a colocar os meus em ponto grande, pelo menos quem entrava via primeiro a minha cara do que a dele, que estava mais pequenina. Depois comecei a inventar, ok, ele colocava o autocolante por baixo das campainhas e eu mandei fazer uma série de autocolantes para colar por dentro da porta, com a minha cara e o meu nome em tamanho garrafal e a dizer, por favor, feche a porta para a sua segurança. Portanto, eu enchi ali a zona com a minha cara nas portas todas. Portanto, era de um lado tínhamos a Sandra Branco, do outro lado tínhamos o Paulo Ramos. E isto foi aqui um trabalho bastante árduo em termos de posicionamento. E isso é uma coisa em que eu sou muito focada, sempre fui, foi no meu posicionamento. E até que chegou uma altura que efetivamente o Paulo Ramos desapareceu. Os autocolantes às vezes ainda lá ficam, porque ficaram agarrados às portas. E a Sandra Branco continuou lá e ainda hoje continuo. Já não estou no papel de consultora imobiliária,
salvo raras exceções. Uhum. Estou a fazer o acompanhamento da equipa enquanto direção comercial e eu acho que não há ninguém ali no bairro do Liceu que não me conheça, porque a minha cara estava espalhada por tudo quanto era lado. Eu distribuía por semana cerca de 3.000 flyers. Era a segunda, a quarta e a sexta. Portanto, a minha cara Sim, circulava como... sempre fizeste um posicionamento muito forte, não é? E mais uma Sempre pessoa, apostei nisso. nas outras lives, os outros homens consultores que estiveram aqui no Telma Reis Entrevista, também, claro, todos eles falaram a base deste negócio, uma das atividades mais importantes, sem dúvida, que é o posicionamento e a prospecção, não é? São os pilares deste negócio. E diz-me uma coisa, Sandra, entretanto as coisas começaram a acontecer, o posicionamento aconteceu, começaste a ter resultados desse posicionamento, porque tu não és desistir, és uma mulher persistente, não é? E os resultados começam a aparecer, porque tu és uma mulher com prémios nacionais e internacionais, és uma das pessoas da Remax premiadas com prémios. Tiveste agora há pouco tempo, recebeste o Lifetime Achievement, certo? São 3 milhões de euros em comissões. Que não é fácil, não é? Não é fácil. Isto não é. As pessoas pensam que é fácil, não é fácil. E agora vamos pensar nisto. Uma mulher que efetivamente é mãe, que também é dona de casa, que também é mulher, que fatura 3 milhões de euros em comissões, é trabalhar muito. É trabalhar muito, não é? Como é que foi quando tu já estabilizaste a parte comercial? Como é que as coisas começaram a... Como é que te sentiste? Com a decisão que tomaste, obviamente. Claro, em 2008 e 2009, eu em 2008 não faturei praticamente nada, fiz um arrendamento e parecia que tinha vendido um palacete, fiquei super feliz e acho que aquilo nem deu para a gasolina que eu gastei. Em 2009 eu fiz uma parceria com uma colega e toda a faturação ficou no nome dela, portanto eu praticamente também não tive faturação em 2009. E em 2010 tomei a decisão de isto não há cá parcerias, não há cá nada, portanto eu vou começar a trabalhar. Em 2010 foi o primeiro clube 100% em Setúbal, equivale a uma faturação igual ou superior a 100 mil euros. E a partir daí nunca mais deixei o pódio da Margem Sul. E o que é que me fez se calhar manter esses resultados? Ser uma pessoa disciplinada, ser uma pessoa que é muito virada para objetivos. Eu sou muito virada para objetivos. Se me dizem que o teu objetivo está ali à frente, desviem-se, porque eu não olho para ninguém até chegar ao meu objetivo. Só mesmo, não. E depois tive a sorte também de ser acompanhada pelo Paulo Vilhena, em que tinha também um acompanhamento semanal com ele, e não era nada fácil, porque todos os dias ele me dizia que queria 25 contactos, e havia dias que eu levava 23 ou 24, e ele dizia-me 23 ou 24 não são 25. E custou-me tempo até perceber que efetivamente por um segundo se perde e por um segundo se ganha, ok? E portanto o segundo lugar é sempre o primeiro dos últimos. E eu sempre fui muito focada nisso. Se tu me disseres que eu me considero uma mulher de sucesso, seja lá o que a palavra queira dizer, eu sinto-me uma pessoa realizada, porque cumpri com todos os meus objetivos. Portanto, eu durante alguns anos fui Prémio Clube 100%, depois em 2016 fui Prémio Gold dos 175 mil euros, e a partir daí consecutivamente fui Clube Platino, portanto uma faturação superior a 250 mil euros. E o meu objetivo final, eu sempre disse aqui ao meu marido, assim que atingir o prémio de Lifetime Achievement, eu vou deixar as vendas e vou me dedicar à parte comercial e a ajudar os meus colegas também a alavancarem o negócio. Porque isto é a parte bonita também deste negócio, é tu poderes dar bem-estar à tua família, embora
tenhas que abdicar de algumas coisas, mas mais tarde vais compensar, mas também poderes ajudar os outros, poderes ajudar as outras famílias, que tu vês a forma como eles entram na tua loja e a forma como, passado um ano ou dois, estão bem melhores de vida, estão felizes de ali estar, e isso é uma coisa também que me enche o coração. Claro que sim, sentes-te realizada por poderes ajudar novos consultores, Sim, que é isso que estás a fazer neste momento, não é? Estás a fazer é dar apoio à equipa, à tua equipa, é isso? é exatamente isso. Hum. Neste momento, estou a alavancar uma loja que por si só já tem muitos top producers, Uhum. é uma loja com muitos líderes, e que foram todos criadinhos ali. E quando digo criadinhos ali, são consultores que também entraram sem perceber nada daquilo, e que hoje são top producers. E pessoas que nós assistimos a entrarem ali com muitas dificuldades financeiras, muitas, e que hoje têm uma vida desafogada. E isso é das coisas que mais me dá prazer. Eu fico muito feliz com a felicidade dos outros. Claro que sim. E eu acho que nesta profissão se consegue fazer isso. Claro que sim. E também porque tu, como entraste dessa forma, não é? Tens um olhar diferente para esses resultados, para quem efetivamente entra com dificuldades, não é? Financeiras e a vários níveis, e de repente se transformam em profissionais, em pessoas que conseguiram mudar a vida, não é? E como estamos a falar de mulheres, e o nosso tema são as mulheres, tu hoje tens, a tua filha cresceu, não é? Já é uma mulherzinha, e neste momento também está a ajudar-vos, não é? Abraçou o negócio e o projeto da mãe e está também a trabalhar contigo, certo? Sim, isto para que vejas que eu sou muito direcionada para objetivos. De tal forma que o meu marido, que no início dizia que me punha as malas à porta, ele, desde há 8 anos que trabalha na Remax comigo. Portanto, estás a ver o grau de persistência que existe. E agora, ultimamente, a minha filha, aí não foi grau de persistência minha, embora fosse um sonho que eu tinha, gostava de ter alguém que seguisse o nosso legado. E foi um prazer, minha filha, depois de se licenciar, dizer que quer vir trabalhar com os pais e quer aprender o negócio e que quer seguir com o negócio. Foi um encher de coração, foi encher aquilo que não estava preenchido com aquelas lacunas iniciais. É engraçado porque ainda nem sequer falámos nas perguntas, mas há aqui uma pessoa, a Tânia, que está a perguntar se foi importante o apoio familiar. Sandra, se sentiste que neste teu início e o facto de nunca teres desistido, né, porque foi duro no início, se o apoio familiar foi importante, ou se é importante. O apoio familiar é e será sempre importante. Se bem eu estou a entender a questão da Tânia, é que a maioria das mulheres que abraça esta profissão raramente tem o apoio dos familiares, principalmente dos maridos, porque saímos muito cedo, chegamos muito tarde, não sei onde é que tu andas, tens que ir buscar a menina e não vais, tens que fazer o jantar e chegas mais tarde. O sábado, o domingo, os feriados, muitas vezes, não é, Sandra? Exatamente, os dias santos, enfim. Mas quando tu te dedicas de corpo e alma a uma profissão e quando começas a ganhar dinheiro e quando começas a fazer entender os teus familiares de que é uma profissão como outra qualquer, mas que te vai dar a possibilidade de ganhares muito dinheiro. Reparem, eu não sou licenciada, mas eu possivelmente ganho muito mais do que o Presidente da República. Pois, com E, certeza, acredito que sim.
não é? E Eu muito sei que sim. mais, e muito mais mesmo. Portanto, Uhum. isto é uma empresa que é uma profissão que te dá todas as ferramentas, até mesmo para aquelas pessoas que inicialmente te perguntam: mas, ó filha, vais pagar para trabalhar? E já vendeste alguma coisa? E nós dizermos com o maior sorriso no rosto: não vendi, mas vou vender. Okay? Claro que Eu sim. tinha um caso desses na minha família, por acaso, e agora são eles que me telefonam a dizer: olha, filha, está ali um número de telefonezinho numa janela, toma lá a nota. As coisas mudam. De É facto, preciso é ter persistência claro. e as coisas vão lá. E se tu acreditas, rapidamente vais contagiar os outros, não é? Amigos, conhecidos e familiares. Quando tu acreditas muito, eles vão perceber que tu acreditas tanto que eles passam a acreditar também em ti, não é? E começam a seguir Claro, a ver os resultados. Se calhar eu ia deixar aqui um conselho, porque muitas vezes isto tem a ver com comunicação e acontece muitas vezes as pessoas entram em atividades desafiantes como esta, por exemplo, e se calhar um dos segredos é partilhar com a família o projeto, não é? É abrir o projeto para a família, para quê? Para que todos sintam parte desse projeto também e entendam os desafios que esse projeto tem. Até porque também, quando vêm os resultados, toda a gente vai celebrar os resultados, toda a gente vai viajar, toda a gente começa a dar um carro novo, as escolas podem ser melhores, há tanta coisa que pode ser melhor, mas até chegar ao resultado é preciso passar por um caminho muitas vezes sinuoso e que é preciso o apoio, é muito preciso o apoio. E muitas vezes não acontece porque logo no início não é apresentado o projeto, não é? Por isso outra pessoa não entende, os outros não entendem. E temos que ter apoio, sim. O apoio da família é sem dúvida muito importante e é fantástico. É fantástico aquilo que tu disseste. Tive antes, tenho agora e terei, não é? Apoio e por isso as coisas acontecem. Certo? certíssimo. Muito bem. Então eu sinto e sente-se que tu és uma mulher realizada. Ah, o que é que o que é que eu, no entanto, eu gostava de perguntar o seguinte: qual foi, assim, nestes 15 anos, não é? Tu estás há Uhum. 15 anos no mercado, qual foi talvez o teu maior desafio? Lembras-te de alguma situação que caricata, que tenha acontecido, por seres mulher, algo que, assim de extraordinário tenha acontecido no teu dia a dia enquanto consultora? Por incrível que pareça, não. Eu sou uma mulher realizada, mas sou uma mulher insatisfeita. Como? Eu quero sempre Insatisfeita? insatisfeita, mas por natureza, sou mesmo assim. Eu ou está quente ou está frio. Para mim não existe o morno. Sou de extremos. E, e portanto, para mim não há aquele meio termo de ai, hoje não me apetece trabalhar porque está a chover, porque estou meio engripada, porque me dói aqui um dedo. Eu, se não for trabalhar, é porque ou já morri ou estou quase. És uma mulher Um, desassossegada, não é? completamente. E, mas relativamente àquilo que tu me estavas a perguntar, hum, eu penso que nós temos uma força interior que desconhecemos. Uhum. E por vezes há forças que quando nós não sabemos, mas que somos metidos à prova, Sim. essa força aparece. Eu passei por uma situação familiar bastante grave. Estávamos em 2016 e posso dizer que esta maluca saía do hospital onde tinha lá a minha filha internada, ia à casa, tomava banho, vestia a roupa da Remax, ia dar formação e acabava a formação e voltava para o hospital.
E a maioria das pessoas pode dizer, epá, tu não ligas mesmo nenhuma à tua filha, ou tu, de facto, há aí qualquer coisa que não funciona. Mas era o meu escape, era a minha forma de manter a cabeça sã, se é Uhum. que me faço entender. Claro que sim. E por isso é que eu sempre, por isso é que eu digo que sou insatisfeita de natureza, porque eu quero sempre mais. Eu acredito muito naquilo que eu quero. Eu costumo utilizar uma frase que é: eu não morro nem que me matem. Se eu meter uma coisa na cabeça, ela vai ter que acontecer. Eu não me sei que mate, é muito bom. É verdade, utilizo muito. Sou de convicções fortes. É Que difícil bom, deitar uma base. que bom. Há aqui pessoas a dizer, onde é que ela diz, levanta as pedras da calçada se for preciso, mas nunca desistiu. Possivelmente deve ser a Luísa que está a dizer isso, Deixa-me porque, ver. porque é uma das frases que eu. Elizabeth Barreto. Ah, ok, então é consultora, mas é uma das frases que eu utilizo quando estou com os meus proprietários. Fique tranquilo, senhor proprietário, só tem que me confiar a sua casa, o comprador encontro eu, nem tenha que levantar as pedras da calçada. Sim, fantástico, fantástico. Sim, tens aqui imensas pessoas. O Henrique diz: quando é o vivo exemplo, a Sandra é o vivo exemplo de quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável, sem dúvida alguma. Portanto, és resiliente, não é? Está em ti essa garra e essa determinação. E é muito bom tu seres na tua loja, e não só, mas focar na tua equipa, que vejam esse exemplo, não é? Que sintam que se tu és capaz e és altamente determinado e por isso tens sucesso, qualquer pessoa é capaz, não é? Se efetivamente também for determinada e altamente resiliente como tu és, não é? Eu costumo dizer que esta profissão é tão fácil que se torna difícil, Uhum. porque as bases deste negócio são tão fáceis e nós complicámos-las sem necessidade nenhuma. Ok? Não inventem, façam aquilo que as pessoas que estão a faturar fazem, peçam ajuda, repliquem, acompanhem, que com toda a certeza, e seja lá o que a palavra sucesso queira dizer, ele vai aparecer. Eu não gosto de ser considerada como uma profissional de sucesso, mas gosto de ser considerada como uma profissional e uma profissional ética, que E me de podem compromisso, chamar de malfeitio, mas de profissional sempre. com compromisso, não é? Tu és uma mulher que te comprometes e não descansas enquanto não cumpres aquilo que prometeste. Isso é fantástico, isso é ser muito profissional. Diz-me uma coisa, Sandra, Sim. o que é que conselho é que tu darias a, não só a mulheres, como a homens, mas estamos aqui como mulheres, que as pessoas que efetivamente, mulheres que estejam neste momento a pensar mudar de vida e abraçar esta atividade, que conselho é que tu dás? O que é que tu podes dizer a estas pessoas para as tranquilizar e para que Bem, realmente e para as estimular também, se for o caso, não é? em primeiro lugar, aquilo que eu posso dizer é que estou a recrutar. Portanto, querem mudar de vida, podem vir falar comigo, terei Boa, todo o gosto. Sandra, sem Passando à dúvida. frente. Estou a brincar. Estou a brincar, não, estou a falar a sério. Se A precisarem brincar, mesmo, falem não? comigo. Não? Bom, Claro que sim. agora, falando a sério, dicas. Acho que praticamente já as mencionei todas. Uhum. Eu costumo dizer para os meus consultores: vocês inventam, vocês começam uma casa pelo telhado e a casa não se começa pelo telhado, começa-se por baixo. Vocês têm que ter alicerces. E, essa base desse negócio, ou a base dessa casa, é a prospecção, são os contactos e é o posicionamento. Ponto. Independentemente agora de se gostar muito de compradores, de existir muito papel virado para compradores, eu sou 100% focada na angariação. Foi assim que fui ensinada, tenho pena, e é assim que vou continuar. E é assim que vou continuar a ensinar as pessoas que trabalham comigo. Porque eu
dando aqui uma dica a quem está a abraçar este projeto, copiem, peçam ajuda, tentem passar dias com quem está a faturar, afastem-se daqueles que dizem que isto está muito mal, que os juros vão cair muito e que isto está péssimo, fujam dessa gente a 7 pés, ok? Porque isso não faz bem a ninguém. Eu, por exemplo, nem vejo telejornal. Quanto mais eu tomar um café com alguém que me passa a vida a dizer que isto está mal e que os juros e que isto e que aquilo. Não, isto é cíclico, já aconteceram coisas destas, já aconteceram crises, está tudo na nossa cabeça. Claro, tudo sim. Na nossa cabeça. Eu costumo dizer, eu quando vou para uma visita de pré, e as minhas visitas de pré levam muito tempo, porque eu saio de lá a saber tudo do cliente, eu costumo dizer que o meu fecho praticamente é feito na pré, porque eu pergunto tudo e não complico, ok? E o não complicar é fazer perguntas. E ao mesmo tempo acompanhar consultores mais velhos que o façam para ver como é que é e para que possam replicar. Eu sei que as redes sociais agora estão muito na moda, mas e que agora toda a gente passou a ser chamado por siglas, portanto tu serias o TR, eu seria o SB, mas eu continuo a achar que eu quero ser conhecida por Sandra Branco, consultora Sandra Branco, nunca por SB, porque é este o meu nome, é esse nome que eu quero ver associado ao meu rosto, e quero fazer as coisas com tranquilidade. Se me dizem que é prospeção, que é andar na rua, que é sola de sapato e língua, então não há necessidade de eu estar a pôr umas siglazinhas do JT, ou seja o que for, na internet, com um programa todo bonito. Também faz falta as redes sociais, mas... meus amigos, isto é uma questão de relação. Vender casas é uma questão de relação entre pessoas, porque se eles não precisam de nós para irem ao site ou ver links que nós enviamos, eles fazem isso em casa. Nós não somos necessários nesse aspecto e nós temos muita importância na vida destas pessoas porque vendemos o seu bem mais precioso, por vezes ajudamos a comprar o bem mais precioso que eles têm e por vezes olham para nós como alguém que os pode ajudar. E não podem olhar para nós como alguém que só quer meter a comissão ao bolso. E já estou a falar demais. Não estás, não, é mesmo isso. É muito mais de pessoas, não é? É muito mais de relações humanas, de proximidade, do que de globalização. Claro que, sem dúvida, e as redes sociais são um complemento, já falámos nas outras lives sobre isto, e é muito interessante ouvir o teu ponto de vista também, porque, no fundo, as redes sociais e toda a parte tecnológica é importante, sem dúvida, mas nunca vai substituir a relação de proximidade, a relação humana com os clientes, não é? Porque quanto mais tecnologia houver, mais necessidade também vai haver da proximidade entre pessoas. Portanto, houve aí uma fase em que era a fase mais... Era a desculpa mais simples, é que já não é necessário posicionamento, nem se falar com pessoas na rua. Não. Porque as redes sociais agora faziam isso tudo. Claro que não é verdade. Claro que não é verdade. Temos aqui uma prova viva, Sandra Branco, com os resultados que tem, uma mulher de posicionamento e de prospecção. Muito bem. Eu gostaria de saber, alguém tem alguma questão para fazer à Sandra Branco? Estou aqui 80 pessoas na sala. São mais que 10. É verdade, são mais do que 10. E mais do que 2. Queremos nós quando entramos. Queremos nós, pronto. E alguém quer fazer alguma questão, quer colocar alguma questão à Sandra, aproveita agora, porque é um momento importantíssimo. A Sandra, depois de um dia de trabalho, e com certeza que não são dias de trabalho mornos, não é? Os dias da Sandra são dias sempre preenchidos e desafiantes, e tirou este momento para, em vez de estar a descansar, em vez de estar com a família, não é? Estar aqui connosco. E então a Silvia pergunta: como continuas ao fim deste tempo? Como continuas ao fim deste tempo, continuares a motivar? Porque que a pergunta é esta: como é que tu continuas, depois deste tempo todo, não é? Ainda a motivar pessoas e ainda estar motivada? Eu penso que deve estar aqui
a pedir-te uma resposta a estas duas coisas. Como é que continuas a motivar-te e a sentir-te estimulada e motivada, e como é que consegues motivar a tua equipa? Como é que eu me Sentires consigo, paixão, diz como é que eu assim. me consigo motivar? Às vezes nem eu sei, mas sou uma pessoa que sou motivada por natureza e presto contas a mim própria, e se a coisa não está bem, eu tens que pôr bem. No que diz respeito a motivar os colegas, é uma coisa muito, muito, muito delicada. Uhum. Quando eu vejo um consultor entrar-me na loja em que eu entrevisto, em que eu recruto, em que eu formo, e em que após o seu primeiro ou segundo negócio me vem abraçar e diz que obrigada, Sandra, porque pela primeira vez eu consegui levar a minha filha de férias e estar numa piscina, porque nunca tinha estado. É Não há até nada iniciativa. mais gratificante do que isto. E Sem não há palavras para descrever o que sentimos quando podemos proporcionar coisas que são tão simples, que para nós são tão banais e que fazem tanta falta e tanto sentido a outras famílias. Portanto, a minha forma de continuar a motivar é exatamente isso: é fazer com que ganhem dinheiro, porque ganham, para E que poderem conseguir fazer concretizar, tudo aquilo que lhes apeteça. sem dúvida. Temos aqui a Joana a perguntar, Sandra, qual é o conselho que dás a quem não está a conseguir angariar, mas que faz as bases? Alguma coisa está a falhar, Possivelmente. porque se estamos a fazer as bases e não estamos a conseguir angariar, é porque alguma coisa está a falhar. Há de haver aí uma taxa de conversão qualquer que não está a correr bem. Ou a hora do posicionamento pode ser aquela hora morta em que as pessoas não estão em casa e, portanto, está-se a perder tempo porque não há ninguém para falar, ou porque estamos a trabalhar, se calhar, a zona de uma forma errada. Não te sei dizer isso de uma forma concreta, mas se quem me colocou a pergunta que for a Joana Santos, amanhã terei todo o gosto em acompanhar-te e tentar perceber o que é que está a falhar, porque alguma coisa tem que falhar. Nós não ganhamos todas, isto não é como eu costumo dizer, atar e pôr ao fumeiro. Isto Claro. tu tens que semear, e tens que semear muito, e ele vem muito tempo a semear. Tens que tirar muitas ervas daninhas, e agora há muitas ervas daninhas, tens muito trabalho a tirá-las. Depois tens que semear, tens que cuidar, tens que ter cuidado porque de vez em quando há umas tempestades e levam-te assim a sementeira toda, ou quase toda, e depois vais colher. Mas isso é um trabalho contínuo, é um trabalho, como eu vos costumo dizer, é um trabalho diário. E diário quer Claro que sim. dizer todos os dias e não de semana a semana. Tá, E Joana? mesa, Amanhã falamos sobre isso. claro que sim. E eventualmente, se não chegar, fala com o Master Training Up, não? Sandra, o que é que achas? Why not? Para fazer uma reciclagem, para ter uma segunda opinião. Muito bem, sem dúvida, as bases do negócio, e quando a coisa não está a acontecer, se não está a haver resultados, é porque efetivamente algo acontece, ou algo ainda não está a acontecer, ou algo está a ficar pelo caminho. E a Sandra amanhã, Joana, a Sandra amanhã já vai cuidar do dói-dói, está bem? Porque ela sabe como curar, ela sabe como curar. Muito bem, tens aqui uma audiência fantástica, todos satisfeitos, não temos mais nenhuma questão por agora. E eu estou satisfeitíssima. Queres dizer mais alguma coisa, Sandra? O que eu quero dizer é que se efetivamente estás descontente no trabalho onde estás, se não te sentes realizado, se não queres ter aquela tarefa de cumprir o horário das 8 às 6 da tarde, se queres fazer mais do que aquilo que és pago para fazer,
vem experimentar, vem abraçar este projeto, quer seja comigo, quer seja com outra empresa qualquer, mas se for comigo melhor, não é? Como é óbvio já agora, porque isto efetivamente muda vidas. Este trabalho mudou a minha vida e eu sou muito grata, quer à minha família que me teve que aturar durante estes anos para eu poder exercer esta profissão, quer à marca que sempre me apoiou desde o início e que é algo também que dá força para que nós consigamos alcançar os nossos objetivos e acarinhar e agradecer todos os meus clientes de há 15 anos e espero que venham mais 15 e a ti, Telma Reis, um obrigado do tamanho do mundo, porque foi contigo que tudo começou, foi com a tua formação, foi com a tua experiência que o bichinho ficou cá. Obrigada. E sabes que eu tinha mal feitio, ainda há bocado estávamos a falar disso, não é? Tu identificaste um bocadinho por isso é que eu me identifiquei contigo. porque por causa de sermos mais severas, não é? Disciplina, e é preciso, eu gosto um pouquinho mais amorosa, mas efetivamente continua um pouco a disciplina, eu o recordo uma foco. coisa que assisti na tua formação e que ainda hoje faço. A formação tinha começado, já passava para aí uns 10, 15 minutos de estares a dar formação e entrou um rapaz, abriu a porta, posso? E tu disseste-lhe não. A formação já começou há 15 minutos atrás, faz favor, quero fechar a porta. E aquilo eu pensei, bolas, o rapaz está a pagar a formação e vai embora. Hoje, quem chega atrasado, e está muita gente aí da Lounge que pode comprovar o que eu estou a dizer, quem chega atrasado às reuniões que eu marco, não assiste. Claro que sim. Mas chegam todas a horas, porque já sabem que não assistem. Olha, a Joana está a perguntar, Telma, quando é que vens dar uma formação à Lounge? Ora, vês? Isso é mais um assunto para falarmos amanhã, Joaninha. Temos que combinar. Claro que sim, será com muito gosto. É verdade, sim, disciplina é tudo, temos que ser rigorosos porque isto não é propriamente uma atividade fácil, é altamente simples, é muito apaixonante, mas que temos de trabalhar muito, temos de ser disciplinados, temos de ter um compromisso muito grande connosco e com os outros, e tu deixaste muitíssimo bem explícito hoje, neste momento fantástico que partilhamos, que é mesmo importante, temos de ter rigor, e quando nós não somos rigorosos connosco, não seremos com os outros, nem os outros serão connosco, quando nós não somos cumpridores de horários, que é algo que me faz muita impressão. Um dos módulos da minha formação tem a ver precisamente com isso, com a importância da pontualidade, a primeira impressão que nós causamos no outro, e anda muito à volta disto. Tenho um módulo só sobre a pontualidade, que é raro alguém tratar desta forma numa formação dedicada à pontualidade, o poder da pontualidade. Porque nós vivemos num país em que ninguém liga à pontualidade, não é? É verdade. E nós temos que dar o exemplo, e, aliás, os benefícios da pontualidade, não é? Porque no mundo em que existem tão poucas pessoas pontuais, quem for pontual brilha, não é? E consegue surpreender. Então, por que não começar a treinar logo nas formações? Olha, Telma, deixa-me só acrescentar aqui um detalhe que acho que é importante para quem está a começar. Eu, quando comecei na Remax, não tinha dinheiro, basicamente, ok? Eu andava com um Peugeot, que sempre que ia para as formações da Beloura, ele apetecia-lhe sempre começar a arder, a deitar fumo, e portanto lá tinha que telefonar ao meu marido, lá ia ele buscar o carro e ele levava o outro. Pronto. Eu sempre que ia fazer visitas a imóveis que eram de um valor superior, uma moradia, fosse o que fosse, eu deixava o carro escondido na esquina e ia a pé aquele bocadinho que era para o proprietário não ver o carro onde eu andava, ok?
E hoje, medindo aqueles objetivos que fiz, porque eu faço objetivos anuais a 3 anos e a 5, basicamente eu tenho todos os meus objetivos cumpridos. Inclusive um raio de um carro que eu queria, a marca, e foi adquirido no ano que eu escrevi naquela folha, que eram os meus objetivos para aquele ano. Portanto, não tenham medo de começar porque não têm dinheiro, porque eu acho que a maioria dos consultores de topo começou assim. Sim, sem dúvida alguma. Como se costuma dizer, há qualquer coisa que aguça o engenho, como é que é? A necessidade aguça o engenho, não é? Qualquer coisa desse género. E eu sempre parabenizei e sempre dei algumas ofertas aos proprietários da minha zona de posicionamento. Eu agora dava garrafas de vinho, no Natal dei-lhes bacalhau a cada um deles, mas eu na altura não tinha dinheiro. E então eu comprava um pacote de Ferrero Rocher e punha um Ferrero Rocher dentro de um saquinho de seda, dava um laçarote, um cartãozinho meu, e era a oferta que eu dava aos meus proprietários. E as coisas vão aumentando gradualmente, portanto Claro não que há sim. necessidade de fazer posicionamento e ter que gastar logo muito dinheiro, ok? Por vezes as atitudes caem melhor quando são dadas de coração do que pelo valor. Sem dúvida. E nunca esquecer que, não só nas atividades como na vida, primeiro temos que dar para depois receber, não é? E às vezes as pessoas estão sempre à espera de receber primeiro. Primeiro eu quero receber, só depois é que eu vou dar. Não. Com pouco ou muito, primeiro temos que dar, não é? E quando damos, as coisas a seguir acontecem e vêm com uma simplicidade, com uma naturalidade, porque nós, quando damos, não damos a pensar que vamos receber. Não é, é assim que tu também és. Claro que és. Dás de coração, dás porque é genuíno. E como é genuíno, as coisas a seguir acontecem. É uma questão de formação pessoal, não é? Acredito que depois alguém se encarregará do resto. Alguém Claro superior a nós. Claro que sim, claro que sim. Sandra, é maravilhoso estar aqui contigo. Sempre gostei muito de ti, sempre te admirei muito como consultora e como pessoa. Claro que és uma guerreira, és um exemplo, sem dúvida, de profissional e de mulher guerreira, e por isso estás aqui hoje. Eu pensei quem são as mulheres que eu vou convidar, e a primeira pessoa, aliás, liguei-te a dizer: olha, lembro, tive uma ideia, tu vais ser a primeira, não foi? É verdade. E assim começou este ciclo de lives, as mulheres no mercado imobiliário. Por isso, Sandra, sou-te muito grata por esta noite tão maravilhosa, com tantas pessoas a assistir, e acredito que é mais uma live, é mais um testemunho que vai ajudar muitas pessoas, ou que já estão no mercado imobiliário, ou que efetivamente estão a pensar mudar de vida. Temos de nos sentir responsáveis por isso, não é? Tu vais te sentir responsável, de certeza, por mudar as vidas a mais pessoas que nem sequer conhecem e que estão aqui a ouvir-te. Quero-te agradecer muito por estares aqui, Sandra, por teres aceito o meu convite, e temos que fazer mais momentos destes, porque estes momentos são super importantes. Ok? Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Foi uma honra. Tu já sabes, já te disse. E agradeço também a todos que estiveram presentes para me ouvirem também. E aquilo que precisarem de alguma ajuda, alguma dica, eu estou sempre disponível. Está bem? Sem dúvida. Telma, Claro que sim. obrigada de coração. Tá? Obrigada também, minha querida. Obrigada a todos. E deixo só, para não se esquecerem, efetivamente, hoje foi a Sandra Branco a primeira mulher deste ciclo de lives, Mulheres no Mercado Imobiliário, mas quarta-feira que vem, a próxima quarta-feira, dia 19, vamos ter a Melissa Ferreira. É uma mulher luso-francesa fantástica, um furacão também, que vai estar connosco a testemunhar, a partilhar como é a vida de uma mulher no mercado imobiliário e tão dinâmica. Muito bem, boa noite a todos, tudo a correr bem. Muito obrigada por este momento, Sandra. Muito obrigada pela vossa presença
e até quarta-feira ao próximo Telma Reis Entrevista. Beijinho, Sandra. Obrigada. Obrigada de coração. Um abração assim. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Sandra. Obrigada.